Olá, gente, muito bom dia. Domingo, dia 25 de maio, último domingo do mês, e nós estamos aqui animadíssimo com esta carta magnífica de São Paulo aos Efésios. Essa igreja de Éfeso é uma igreja muito preciosa e Paulo vai estar escrevendo para ela, constituindo essa igreja orgânica, funcional, essa igreja de relacionamentos, e a importância, é nela que Paulo compara a igreja a um corpo, né? A esse organismo. A igreja, mais do que uma organização, ela é um organismo. Se ela tem essa parte organizacional, né? Institucional, portanto, mas ela é um organismo, ela funciona com o auxílio de cada membro, e nenhum dos membros pode e deve se sentir mais importante, porque no corpo, aqueles membros mais indecorosos são tão importantes quanto aqueles que não são. Então, olhemos bem para essa carta, porque essa carta vai fornecer para nós recursos incríveis para o bom funcionamento da igreja. Se a gente estiver atento, de bom coração e com a mente sã, cara, nós vamos sair dessa jornada de Efésios melhor construídos, né? Melhor reformados por essa palavra que lava, né? A igreja que é essa coisa linda que está sendo lavada pela palavra, a fim de ser apresentada a Deus como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Então, que a palavra nos lave. Muito bom dia. Eu estou hoje aqui com meu querido amigo, aqui à minha esquerda, pastor João Silveira. Um prazer enorme estar com você, amigo João. Muito bom dia, meu querido bispo. Muito bom dia, ouvintes. Estivemos ausentes por um dos programas, né? E eu sinto a falta de estar aqui com vocês, não pela empolgação de estar no rádio, mas pelo gosto, na verdade, de estar discorrendo sobre a palavra de Deus, impossibilitado por uma enfermidade, mas hoje estou retornando, pronto e disposto para expor aquilo que o Espírito Santo nos trouxer à boca e ao coração. Muito bom dia, Lorde Nogueira. Bom dia, bispo. Estamos aqui felizes, alegres e também cheios de paz, né? Cheios de paz. Muito bem, gente. Nós estamos agora embalados aqui no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. E esse é um texto que me encheu de alegria ontem ao me deparar com esse texto que é tão impactante para mim, é tão importante eu me lembrar disso, né? E Lloyd vai fazer a leitura, mas só não querendo roubar a sua leitura impecável, Lloyd. Ele começa assim: por isso, não menosprezem esse presente. Essa frasezinha reverberou muito no final da semana, né? E ontem pela manhã até refleti sobre esse texto aqui na igreja, que foi um texto que me encheu bem o coração, a importância da gente não menosprezar esse presente, né? E eu me lembro de uma história que eu ouvi, do cara que cometeu um crime, foi preso e tal, condenado à morte, inclusive, e a população toda fez um pedido ao governador para que soltasse ele, para que desse a ele o perdão. E o governador entra dentro da penitenciária, vestido de pastor, com uma Bíblia na mão e o alvará de soltura dentro da Bíblia. E vai até a cela desse camarada e diz para ele: a tua liberdade está dentro desse livro, eu queria abri-lo. E ele diz: eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de nada, saia daqui. E expulsou o governador, vestido de pastor, da sua cela. E ele não recebeu o alvará de soltura, porque desprezou o alvará de soltura que estava dentro da Bíblia. No dia da sua execução, ele pede a palavra e diz para todos: eu não estou sendo morto, eu não estou sendo sentenciado, executado por causa do crime que eu cometi, mas por causa do perdão que eu desprezei.
que eu rejeitei. Isso bateu tanto na minha cabeça, cara, e me remeteu a esse texto aqui. Por isso, não menosprezem esse presente. Deus nos deu em Cristo Jesus o nosso alvará de soltura. Não são os nossos pecados cometidos, pastor João e Lloyd, que vão nos condenar. Quando ele levou sobre a cruz as nossas dívidas, quando lá ele rasgou o inscrito de dívida que era contra nós, ele nos deu a garantia desse alvará de soltura. E menosprezar esse presente é fazer como aquele condenado. Não foi pelo crime que foi cometido, mas pelo perdão que foi desprezado. Então, isso me fez pensar muito seriamente na nossa condição. Não menospreze, gente, está em Cristo, não em qualquer outra coisa, mas está em Cristo a nossa liberdade, está em Cristo o nosso perdão. É que a gente aprendeu de forma tão rudimentar sobre Cristo e a nossa vida, que queremos Cristo para pararmos de pecar, não para estancarmos uma fonte de pecado que foi constituída lá no Éden e trouxe a condenação toda sobre a raça humana. Queremos Cristo não porque queremos viver com Ele, abraçá-lo e o seu perdão para a vida eterna. Queremos Ele para não irmos parar no inferno. E eu costumo dizer, me desculpem, pode parecer um tanto quanto grotesca a expressão, que é muito mais crente querendo ir para o céu, não porque quer ir para o céu, mas porque está com medo de ir para o inferno. Parece um lugar seguro para ele, né? É um lugar seguro, então, o lugar seguro... Porque alguém se esconde dentro de uma caverna, é porque lá fora... Não é porque ele queira estar na caverna, seja confortável, é porque lá fora o ambiente é inóspito, o ambiente é ameaçador. Sim, é perigoso. E muitas vezes Davi diz, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, ou seja, fugindo dos seus inimigos, lá fora o lugar é inseguro. Então há muita gente, é lamentável, mas dá para a gente refletir sobre isso. Sim. Que está querendo ir para o céu não porque quer ir para o céu, mas porque o inferno lhe causa pavor. Então, Paulo chama a oferta da vida eterna como um presente de Deus, não como um escape do inferno. Sim. O céu, a graça divina, não deve ser um escape do inferno, mas uma liberdade de estar com Ele, de viver com Ele, de ser amigo dEle, de gozar da intimidade com Ele, de viver nele e Ele em nós. É muito diferente de um escapismo. Então, continuemos vivendo o evangelho que nos foi dado e que nos alcançou como uma dádiva de Deus, não como um escapismo do inferno. Muito bem, João. Tá boa palavra e não tem nenhuma grosseria nela. Tem uma verdade muito, muito nua, né? Desculpe, Lloyd, ter te atropelado, mas esse texto aqui me deu uma sacudidazinha aqui. Meu bispo, que coisa maravilhosa receber essa instrução. E é isso, Jesus é o nosso presente. Né? Sim. A minha voz hoje está meio ruim, viu? Vamos lá. Se pipocar no meio do caminho, a gente emenda. É isso. Ainda ontem, estranho aos caminhos de Deus, vocês não faziam ideia de nada disso. Não conheciam o básico a respeito de como Deus age, nem sabiam quem era Cristo. Não conheciam a rica história das alianças e promessas de Deus vivida por Israel, nem desconfiavam do que Deus estava fazendo no mundo. Agora, por causa de Cristo, que morreu da forma que morreu, derramando seu sangue por vocês, que estavam excluídos de tudo isso, agora participam de tudo. O Messias ajustou as coisas entre nós e por isso agora estamos juntos nisso. Tanto os inimigos não judeus, quanto os judeus que são de dentro. Ele derrubou o muro que estávamos para manter-nos separados. Ele revogou o código da lei que se tornara tão cheio de pormenores e notas de rodapé que mais atrapalhava do que ajudava. Então, ele começou de novo.
Em vez de continuar com dois grupos de pessoas separados por séculos de animosidade e desconfiança, ele criou um novo tipo de ser humano, um novo começo para todos. Meu Deus do céu. Lloyd, era assim, João. Tudo corria em segredo de justiça. Verdade. Ninguém sabia o que estava para acontecer. Meu Deus. Havia um suspense, tanta separação, tanto hiato, tanta distância. E Deus estava preparando sua justiça. E ninguém podia imaginar que Deus estava construindo um outro Adão, Oh, glória. um novo Adão, para que nele, essa muralha de separação, esse sistema cheio de notas de rodapé, que não serviram para transformar a vida do homem e unir esses dois grupos de separação, ele usa Jesus. O problema que eu acho não está naquilo que Deus fez, mas nos muros que nós continuamos tentando levantar. Assim como aqueles legalistas, hoje nós corremos o risco de também querermos erguer muros de separação. E a religião, ela é ávida em construir muros, ela é uma empreiteira, pronta para levantar muros e levantar muros. Enquanto Jesus une os povos, nós homens tentamos erguer de qualquer forma a nossa muralha de separação. E isso complica tanto, porque nós estamos vivendo, parece que um anti-evangelho, quando nós erguemos as nossas muralhas, de todas as naturezas, de natureza denominacional, né? Esses bairrismos que nós criamos, Cristo quebrou o bairrismo, ele eliminou a barreira de separação. E por que estamos em pensar de uma forma, em pensar de outra, e nem pensar, em discordar? Uhum. Um dia desse eu estava conversando com um grupo de pessoas, quando eu declarei a minha posição sobre o meu pensamento, sobre a minha visão da salvação em Cristo e a permanência dela em quem está em Cristo. Alguém disse: você virou arminiano, você virou calviniano? Calvinista, arminiano. Eu disse: não, gente. Armínio e Calvino foram dois cristãos, dois pastores que viveram no tempo deles e pensaram como eles deviam pensar. Uhum. E eu penso como eu devo pensar. Eu não posso viver pelo sentimento de Armínio nem de Calvino. Uhum. Eu não posso viver pela doutrina de Armínio e nem de Calvino. A Bíblia fala de doutrina dos apóstolos. Sim. E não de Calvino e de Armínio. Respondeu Então, bem. a forma de eu pensar não me leva a ser arminiano e nem calvinista. Me leva a ser cristão em Cristo, receber dele a revelação pelo Espírito Santo e entender aquilo que ele me faz entender. Uhum. Então, por que estamos? Quando ele diz aqui, na versão que eu tenho amor, ele diz: ele derrubou a parede de separação, fazendo de todos uma só raça. Ou seja, por quê? Porque toda a promessa estava guardada na caixinha do judeu, né? Uhum. Os judeus eram a nação que guardava uma promessa, até Cristo. Uhum. Ou seja, o homem peca, se distancia de Deus, aqui e acolá Deus capta um Enoque, um Noé, um Abraão, e para dar continuidade ao seu plano, né? Uhum. E esses homens vêm andando com Deus, mas o projeto lá do Éden, quando ele disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, ou seja, que destruirá esse feito, esse mal que ela causou aqui no Éden, Deus estava planejando exatamente essa redenção, essa reconciliação do homem. Por enquanto estava guardado em Israel todo esse plano. De Abraão veio até chegar a Israel. Mas até Cristo. Quando Cristo chega, Paulo diz aqui na carta aos Efésios que ele derrubou o muro que separava, ou seja, já não está mais em Israel o poder de guardar o plano salvífico, porque Cristo derrubou o muro, rasgou lá em Israel a sua morte, o seu brado na cruz rasgou o quê?
aquele espesso véu, aquela espessa cortina, dizendo, está tudo livre, todos podem se tornar meus discípulos, meus servos. E Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, que me permitam falar, era uma igreja cosmopolitana, era uma igreja de ricos e pobres, era uma igreja de intelectuais e trabalhadores, era uma igreja muito miscigenada, todavia era uma das melhores igrejas, das mais edificadas igrejas que Paulo instituiu, que Paulo conseguiu instituir como igreja. E ele está escrevendo a ele dizendo, lembram que vocês antigamente eram afastados, ou seja, a promessa estava sobre os judeus, mas agora pela cruz, veja bem que no texto aqui diz, pela cruz, ele reconciliou todos. Sim. Com Deus. João, esse nosso bairrismo, Lloyd, ele é tão severo que mesmo nós, dentro do mesmo bairro, dentro da mesma lugarização, nós continuamos Fitabel e Caim. Aquele homicídio foi por causa de um culto. Nós estamos brigando até por causa da forma que cultuamos. João estava trazendo uma história ainda há pouco de uma mulher que se julgava dentro de um lugar perfeito, né, porque praticava uma determinada prática da igreja de Corinto e as outras igrejas não. Então, a redoma, a muralha que ela levantou, não, nós estamos certos e eles errados. Essa coisa do certo e do errado, até na forma de culto, imagina você se você vai a uma igreja africana, okay, de origem, de estruturação africana, e ver nossos irmãos cultuando a Deus, batendo tambores e se expressando com fisicamente, tanta liberdade. com uma liberdade que não é nossa, como isso nos assusta, não é? Eu não sou muito de frequentar igrejas. Assim, eu tenho tantas tarefas que isso às vezes me impede. Mas eu tenho ido a algumas igrejas que são tão diferentes na expressão cultica, mas eles estão unidos a Cristo. Isso. A expressão cultica é diferente. Se a parede é preta, se a parede é amarela, se a parede é azul, branca, né? Se recolhe a oferta antes, depois, no final, né? Tudo isso. Se recolhe uma oferta, 2 ofertas, 3 ofertas. Às vezes a gente engasga com determinadas coisas que não tem absolutamente nada a ver. Isso. Cristo nos uniu. E essa nossa união com Cristo, ela faz com que essa muralha seja dissolvida e nós sejamos mais pacientes com os hábitos dos outros, né? A gente vive hoje numa cidade que é tão pequena, né? Nós temos 1 milhão de habitantes aqui na cidade, uma cidade tão pequena, mas com tantas muralhas levantadas na igreja. Antigamente era assim, a igreja de Corinto. Se hoje a gente diz assim, não, se Paulo escrevesse uma carta à igreja de São Luís, quem é que ia receber essa carta? Agora veja uma coisa. Verdade. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso e já havia escrito cartas à igreja de Corinto e ele não faz nenhuma referência para dizer eu falei na igreja de Corinto que estavam fazendo a ceia de forma errada, de forma desordenada. Paulo não faz referência, Paulo não traz nenhum costume de uma igreja para colocar na outra. Isso mesmo. Eram povos com costume diferente. A gente já falou do costume dos povos Você está falando da igreja de Corinto, né? Que Paulo não escreve para os Gálatas falando sobre a igreja de Corinto. Exatamente, né? Nem para os Efésios falando sobre o costume dos Gálatas. Porque cada povo era um povo com costumes e hábitos diferentes. Todavia, o que Paulo está trazendo é a centralidade em Cristo. Exatamente, João. Perfeito. A centralidade em Cristo. Ele diz, ambos fez um, ele é a nossa paz. No texto que eu tenho à mão, na versão mais erudita, diz assim, ele é a nossa paz, ele fez de todos os homens fazendo a paz, e convém dizer aqui, eu lembro de um texto que li faz muito tempo sobre a paz, que paz não é um momento de tranquilidade na nossa vida. Paz é aquilo que sentimos mesmo diante da diversidade. Paz não é ausência de guerra, paz é presença de amor. Pode ser que não vivamos em guerra com os nossos irmãos ao discordar daquilo que eles fazem, mas não temos amor para compreendê-los pela forma que cultuam. Sim. Paz não é ausência de guerra, é presença de amor.
É possível que não tenhamos paz com eles, porque não o amamos mesmo na sua diversidade daquilo que acreditamos. E o próprio Paulo diz, no que depender de vós, tenham paz com todos os homens. É ordenança, necessidade nossa. Nem sempre é possível ter paz, mas no que depender de nós, sim. No que depender de nós, né? Nem sempre dependerá. Se alguém não quer ter paz comigo, não tenha problema, eu tenho paz com ele. Exatamente. Eu vivo em paz com ele, o meu coração não vive alvoroçado, não vive em desarmonia em relação a ele. Se ele não tem paz comigo, é meu inimigo, eu não tenho problema. Agora, o que depender de mim, eu tenho paz com ele. Se ele vier a mim, eu tenho liberdade para abraçá-lo. Se ele me procurar, eu recebo na minha casa. Sim. Então, significa que eu tenho paz com ele. Está perfeito. Exatamente isso. E nós vamos seguindo aqui. Que coisa linda que a gente leu, né, cara? Se a gente fosse tocar em cada palavra que a gente leu aqui, a gente ia passar o ano todo agarrado aqui, né? O Messias, versículo 14, né, Leia? O Messias ajustou as coisas entre nós e por isso agora estamos juntos nisso, tanto os inimigos não judeus quanto os judeus, que são de dentro. Cara, eu fico muito feliz por ele ter ajustado as contas a meu respeito, porque, meu Deus do céu, a minha natureza humana não deve ser muito diferente da de vocês, né? Imagino que não. Mas ele deu um jeito na minha natureza humana, rendendo a minha natureza humana à natureza de Cristo. Eu não tenho saudade nenhuma da minha velha criatura, porque ela não presta. Quando Paulo diz, em algum momento ele vai dizer, a ninguém eu me deixei conhecer na carne, é porque a nossa carne, esse pendor para o mal que em nós habita, é alguma coisa que não deve ser escondido, deve ser mortificado, né? Não deve ser maquiado, deve ser mortificado. É por isso que a gente precisa aprender a se mover como crucificados, ou melhor, como ressurretos. Mas não há como vivermos como ressurretos se não passarmos pela operação da cruz. Porque na natureza velha, eu não sou um bom inimigo, João. Eu não sou um bom inimigo. Eu sou um excelente amigo, mas sou um péssimo inimigo. Há tanta maldade nessa velha criatura que deve permanecer crucificada, porque ela fora da cruz, ela é muito perigosa. Fora da cruz, a minha natureza, a sua natureza é muito perigosa. É por isso que Paulo diz que Jesus criou um novo tipo de ser humano. Exatamente. Ontem eu falava sobre a operação da palavra em nós, e eu dizia que a chance que nós tivemos de escapar foi que a palavra nos recriou. Né? Pedro, na sua primeira carta, ele diz que nós fomos recriados pela palavra, renascidos pela palavra. A palavra que dá origem ao homem, né? O homem é o sujeito da palavra, identificado pela palavra. A palavra de Deus não é exatamente e necessariamente, exclusivamente o texto literário, mas a palavra de Deus nos reconstituiu. Ela nos reoriginou. Nós temos um novo nascimento. Amém. Nós passamos por um processo de renascimento. É por isso que a velha criatura precisa se manter crucificada. Tem um poeta que diz que muitos me habitam, e é verdade, muitos me habitam, mas quem vive em mim é aquele que, em segredo de justiça, veio desde a fundação do mundo, se manifestando até que chegou Cristo, o grande reconciliador, e que me enxertou nessa videira. E é nele, por ele, que eu preciso aprender a viver, por sua palavra, por sua orientação, por sua conduta. É Cristo em mim, é Cristo em nós a esperança da glória. Se há alguma esperança na glória, essa está em Cristo e Cristo em nós. Cristo vivendo
na nossa dimensão. Eu acho fantástico como Paulo pega toda essa informação da nova aliança, João, e nos entrega assim como um presente. É muita revelação divina para a vida daquele homem. É sim, cara. É por isso que o espinho na carne estava lá, para não deixar ele ficar soberbo. Gente, para que a gente não fique soberbo também, vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, de volta aqui. Texto lindo esse que a gente tocou, né, João? Uhum. Cara, é tanta revelação, tanto conhecimento, e a gente fica ainda preso a tanta loucura humana, né? Tanto bairrismo, tanto separações desnecessárias. Eu estava uma vez num congresso, era ali na região do Caribe, mas tinham tantos africanos, e eu vi tanta gente diferente de mim, que se vestia de maneira diferente, que se comportava de maneira diferente, que não segurava o garfo educadamente, como eu fui ensinado, mas eles estavam dentro da educação, dentro da relação cultural deles, e eles estavam de uma maneira tão elegante para a cultura deles, para mim uma agressão para a minha cultura. E, cara, tocar naquilo foi tão importante. Eu acho que todo ser humano precisava fazer uma viagem para fora da sua cultura. Esse choque cultural faz a gente acordar para tanta coisa, né, João? Eu também participei de um congresso internacional, não se lembro quantas nações, mas estava desde o Puyong-Chu até uma comissão do FIDE, homens de saia e gravata. Sim. Entendeu? Mas a alegria eram só gente de pele escura. Porte pequeno, não tão belos, não tinham uma fisionomia tão agradável. Mas a gente se vê a alegria daquele povo quando entrava ali, quando estava ali, quando cumprimentava, entendeu? A efusividade de paz, de gozo no coração de cada um. Era Cristo na vida dele, no rosto de cada um. Eu ficava olhando e pensando quanto preconceito nos foi incutido na mente, na nossa cultura, e a gente vivenciou ele e tem dado trabalho para a gente desconstruir e jogar fora. Né? Sim. Verdade. João, outro dia eu estava vendo um pastor fazendo uma crítica denominacional aos crentes da igreja dele. Era um pastor que presidia a denominação toda, né? Porque os pastores de lá estavam usando barba. Digo, cara, que perda de tempo. Tanto mau caratismo ali, e o cara está se aferrando a uma questão de se o cara usa barba, não usa barba, que a barba é vaidade. Ah, vocês ficam dizendo a barba de Arão, mas nós estamos no Novo Testamento. Sim, qual é o problema? Onde é que o Novo Testamento fala de barba ou não uso da barba? Aproveitando esse teu, ontem eu estava ouvindo sobre alguém dizendo, eu perguntei a um determinado crente, eu não vou citar a denominação, e por que essa barba? Essa barba é para não nos tornarmos vaidosos em nós mesmos. Às vezes, a barba não nos embeleza. A barba tira a nossa beleza física e nós deixamos a barba crescer para não nos tornarmos vaidosos em nós mesmos, na nossa própria beleza. Bem, é a cultura deles. Sim. Você não entende? Não, camarada feio de barba, essa barba é para não nos tornarmos vaidosos. É para enfeiar mesmo. É para enfeiar, ou seja, para não me sentir o cara, para mim não passar 2 horas diante do espelho quando vou pregar, em vez de passar 2 horas diante da Bíblia, né? Para mim não ficar pensando aqui em que paletó, em que blazer eu vou vestir para dirigir o culto, sim, em vez de pensar em que texto bíblico eu devo usar para isso. Sim. Infelizmente, desculpa não estar no contexto, mas acontece, né? Sim. João, a vaidade da barba, mas e a vaidade do terno Gucci? Né? Qual é a situação? Onde que está a vaidade? O que é vaidade exatamente, né? Então a gente precisa parar com essa loucurinha nossa desnecessária. Melhor botar a barba de molho. Vamos botar a barba de molho e vamos logo para o versículo 16 aí, para a gente não ficar falando mal da vida dos outros. Aí Paulo diz, nesse versículo 16, ele diz, mas Cristo nos uniu por meio de sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Hostilidade. É justamente disso que nós estamos falando, desse ambiente hostil que às vezes a gente cria,
essa inimizade que a gente estabelece, baseado simplesmente naquilo que a gente gosta, não gosta, naquilo que é estético para nós ou não é estético para nós, como o João falou dos caras do feed lá, que estavam de saia. Tu imagina se eu usar uma saia aqui, o que vocês vão dizer? E eu não tenho nenhum problema em usar uma saia se eu tiver que usar. Mas não é meu hábito, não é minha cultura. Ah, tu quer colocar uma saia? Não, eu não quero colocar uma saia. Aí ela vem para a vaidade, né? É. Mas se eu tiver que colocar, qual é o problema disso? Entendeu? Qual é o problema? E se eu estiver numa tribo indígena que eu tenho que ficar nu? Como é que fica esse negócio? A gente chegou Entendeu? A gente dando uma caminhada lá por Jerusalém, a gente chegou no templo, na mesquita, e alguém do nosso grupo chegou de saia acima do joelho, né? E aí teve que ser submetida a aluguel de um avental. Não, mas eu não vou vestir esse avental, porque isto é coisa impura. Então fica do lado de fora. Sim. Não contempla. Entendeu? Sim. Ou seja, eu sou mais puro vindo com a minha saia acima do joelho do que colocando o avental para eu poder entrar onde eu quero. Entende essa loucura? Sim. É loucura mesmo. É uma hostilidade desnecessária. Cara, eu tenho visto tanta desnecessidade, né? Tanta coisa desnecessária, implicância com tão pouca coisa, né? Criando, às vezes, esse ambiente hostil, normalmente fere as pessoas, né? Porque não tem como a gente estar bem se o ambiente é hostil. E é muito ruim, porque isso é desrespeitoso. É como assim, eu acredito numa coisa e você não acredita na mesma coisa, ou da mesma forma que eu. E qual é o problema? Essa diversidade de pensamento. Burrice é pensar tudo igual. Tem um pensador que diz assim, quando todos numa mesa estão concordando com o mesmo assunto, a minha desconfiança é que tem alguém dominando alguém aqui. Porque há uma beleza na diversidade. Cara, Deus nos deu dons plurais. Deus nos deu graça multiforme, né? Portanto, plural. Nós temos tantas manifestações, tantas graças multiformes. O problema é nosso, não é da graça multiforme. É que nós odiamos tudo aquilo que não se parece com a gente. É narcisismo puro. É narcisismo puro. E a igreja não está imune a isso. Até na igreja, tanto narcisismo. Desnecessário, cara. Quando Deus recupera o mundo, reconstrói a terra, ele faz cada um segundo a sua espécie. Isso. E dando fruto conforme a sua espécie. Ele não colocou um jardim de aroeira, só aroeira, sim, e nem de outra árvore qualquer embelezando. Ele não fez isso. Ele colocou cada um conforme a sua espécie. Os animais, conforme a sua espécie, e produza conforme a sua espécie. E o jabuti não vai ter que brigar com a cobra, porque ela anda rastejando e ele anda de quatro patas. Sim. E por que nós... Por que o jabuti tem que subir na árvore, né? Por que o jabuti tem que subir na árvore quanto isso é coisa para esquilo e macaco? Então, cada qual viva com a sua estrutura, contanto que esteja debaixo do governo de Deus. Contanto que seja na cruz, foi na cruz. E veja, eu estou encantado aqui porque em 3 versículos seguidos aqui do texto, Paulo fala da paz. Ele é a nossa paz, ele reconciliou os homens fazendo a paz e vindo evangelizou a paz. Então, o texto aqui mais contundente chama-se paz. Sim. E o que é paz? É aquilo que falamos. Sim. João, essa proposta do Evangelho para pacificação, que nasce da palavra paz, né? Pacificar é trazer a paz, é um movimento reconciliatório, né? Foi o que Deus fez em Cristo, né? Nos reconciliou com Ele, por isso temos paz, né? Reconciliados. O Evangelho tem 2 propostas de reconciliação, ou melhor, 3 propostas de reconciliação que pacificam a vida de qualquer pessoa. Primeiro, a nossa reconciliação com Deus. A segunda, a nossa reconciliação com nós mesmos. E a outra, a nossa reconciliação com o nosso próximo.
Esse é o movimento que gera paz. Há muitas pessoas que estão reconciliadas com Deus, mas não conseguiram ainda se reconciliar com elas mesmas. Elas estão tão cheias de mal-estar dentro delas, tão cheias de conflitos dentro delas, que, portanto, elas não conseguem se reconciliar com o próximo. Elas sempre vão agredir no próximo aquilo que elas não suportam nelas. É aquela história que João contou da mulher que atravessa a rua segurando a mão de uma criança e no meio do caminho ela solta a mão da criança, a criança atravessa, o carro para, ela puxa a criança e dá umas boas chineladas na criança. O que ela está fazendo? Ela está se espancando na criança. Se espancando na criança. Gente não reconciliada, gente sem paz, se espanca no outro. Olha, eu tenho dito sempre, cara, vamos melhorar a nossa escuta. A gente está sempre pronto para falar pelos cotovelos. Vamos melhorar a nossa escuta, porque muitas coisas nós ouvimos do outro e não escutamos. Quando a gente melhora a nossa escuta, a gente começa a enxergar quanto mal-estar está no outro, quanta insatisfação, quanto ódio está dentro do outro. Não é por mim. Ele me agride porque eu tenho coragem de ser como ele não consegue ser. E ele vai me agredir. Isso nós já falamos aqui. Por que Caim matou Abel? Matou por causa de um culto. Caim matou Abel porque ele não conseguiu ser como Exato, Abel. Não conseguiu ser livre naquele culto. Não conseguiu ser livre como Abel. Sim. Há uma probabilidade, porque escreve alguém, ou descreve alguém, que depois que Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, uma avalanche de conhecimento que avassalou a vida de Adão, que ele não conseguia viver em paz. Fora da verdade, né, João? Entendeu? Conhecimento fora da verdade. Fora da verdade e conhecimento que ele não estava pronto para exercer. Conviver com ele. Né? Então deu loucura, eu creio que deu loucura na mente de Adão, que nem conseguiu pacificar os seus filhos. Porque aquela morte de Caim e de Abel não foi do dia para a noite, ali teve planejamento, né? E a família não estava presente, o pai não estava presente para reeducá-los ou para ensinar. Mas eu volto na questão. O que Caim matou Abel? Porque reprovou em Abel o que estava nele. Matou em Abel o que ele queria matar dentro de si. Tá. Essa foi a história. Matou em Abel o que ele queria matar em si próprio. Não teve coragem de suicidar-se, então eu vou vingar a mim mesmo na pessoa de quem? De quem eu mais prezo, que é o meu irmão. Sim. Enquanto ele poderia só pedir perdão, né? Ou me ajuda, meu irmão, a fazer o que você faz, porque eu não consigo, me ensina. Como chegar a Deus, como conhecê-lo, como adorá-lo. A avareza não deixava ele se abrir, né? E veja bem, foi no princípio, né? Foi no princípio. Só eram 4, né? Sim. Não é? É que assim, essa semente do pecado, João, ela é transferida, ou foi transferida geracionalmente, né? Por causa do gene contaminado, por causa do vírus que entrou no homem, geracionalmente. Por isso é que eu estava dizendo assim, que o que corria em segredo de justiça era a criação de um outro Adão. Porque só num outro Adão, essa semente... Por que nós somos feitos filhos de Deus em Jesus, como diz João? Porque Jesus é o último Adão. Se o novo nascimento nosso passa por Jesus, esse novo nascimento, ele implicita eu ter nascido através de Jesus, essa semente... da lei do pecado, ela não tem vigência sobre mim. Mas enquanto eu não me reconcilio com Cristo, a semente do pecado continua vigendo, continua operando em mim. Então, tal e qual Caim, eu me vejo na semente do pecado, como fruto geracional que nasce daquela semente adâmica. Por isso é Cristo quem nos reconcilia, e a cruz é esse caminho. Sem cruz não há reconciliação. A cruz ela é dramática. Ela é dramática e necessária. Que ninguém tinha coragem de. Foi nela que o calcanhar da semente da mulher foi ferido, né? No calcanhar. Mas também lá,
a cabeça da serpente foi esmagada? Gênesis 3,15 se cumpre na cruz e na ressurreição. Ela lhe feriu o calcanhar, mas ele esmagou a sua cabeça. Então, Cristo é o grande reconciliador. Eu estou usando minhas palavras aqui, né? Parece até que estou chovendo no molhado, mas para entender o que Paulo está falando sobre todo esse processo, né? Fora de Jesus, nós estamos perdidos. Esta semana eu tive a oportunidade de conversar com um grupo de amigos, pessoas que eu vi crescer e que nasceram dentro de uma igreja, dentro de uma religião, tão azedos, tão amargos, com o sistema religioso em que viviam, que eu, depois de ouvi-los por vários momentos, eu disse: não dá para viver um cristianismo na velha natureza. Não dá para vocês se tornarem cristãos agindo com a natureza humana dessa forma. É preciso renúncia. É preciso renunciar e deixar que Cristo, na verdade, viva em vocês. Porque, do contrário, que é a maior tragédia que pode acontecer para o ser humano é querer viver um cristianismo na sua natureza humana. É querer viver uma vida em Cristo e vivendo em si próprio. Com seus conceitos, com as suas atitudes, com a sua arrogância, com o seu ódio, ou seja, sem nenhuma mudança. Não há como. Não há como uma mangueira querer ser bananeiro, dar banana, porque não está na natureza dele. Então não há como dar fruto do Espírito se a tua natureza é puramente humana. Cristo para ti é apenas a sombra da religião que tu vives. Me perdoem, mas essa é uma realidade que nós precisamos colocar aqui em áudio para que vocês ouçam. Não dá para viver em Cristo vivendo na tua natureza humana. Velha, então, né? Na tua velha natureza, na tua forma de agir. Quando Paulo escreve, se não me engano, aos Romanos, ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação pela renovação da mente não é uma questão de acomodação aos meus costumes, ou seja, vocês já viram alguém criando crocodilo no quintal como pet, né? Às vezes cria leopardos como pet. Mas lá dentro tem uma natureza. E você selvagem, já viu né? Muita gente ser atacado pelo seu bicho de estimação. Porque a natureza selvagem está lá dentro. Não houve transformação nenhuma, houve acomodação. Até cachorro, né, João? Que Até é considerado um animal doméstico, né? Essa semana eu estava lendo sobre um que atacou, que arrancou o lábio de uma senhora. Tiveram que eutanasiá-lo. Por quê? Porque a sua natureza selvagem estava ali. A primeira oportunidade que teve, ele avançou sobre a dona. Ou seja, viver uma vida cristã apenas de acomodação, sem transformação nenhuma na vida, é uma tragédia, porque você vai viver se martirizando o tempo todo. Deixe que ele entre na tua vida. O texto que nós já lemos hoje aqui é muito contundente nisso. Ele veio trazendo a paz, ele é a nossa paz, ele reconciliou na cruz. A cruz é o lugar de reconciliação, a cruz é o lugar de eu morrer para que eu ressuscite nele. Eu não estou falando isso de crença, de religião, estou falando de viver com Cristo, de ter Cristo na vida, de ser Ele. Por onde você passa, as pessoas vão olhando e vendo que há um Cristo na vida daquele homem. Amém. Lembra da história de Eliseu com a mulher, aquela mulher rica lá de Sunã? Ele passava a distância e ela via aquele homem, um homem de Deus. E não era a sua roupa, não era a forma, era o Deus exarado na vida daquele homem. E assim é que deve acontecer com cada um de nós. Não precisamos andar como profetas empolgados por aí, basta sermos normais, mas Cristo em nossa vida dá a clareza aos outros que veem que há algo diferente em nós. Sim. João, é que assim, conviver com pessoas não crucificadas sempre é muito tenso, né? E a gente tem visto, e está muito propício o tempo que a gente está vivendo, a crentes não crucificados. Não são poucos. E cada vez isso fica mais rarefeito. Cada vez mais nós temos crentes não crucificados, que a sua aproximação em Cristo, né,
não foi uma aproximação para matar a velha natureza e crucificá-la. Foi para algum benefício. Para acomodá-la. Para acomodá-la, para a busca de algum benefício. O evangelho pregado tem arrancado a cruz do centro. É essa centralidade que a gente tem batido tanto e tantas vezes. E vamos continuar batendo tantas vezes na centralidade de Cristo. Quando Jesus diz para as pessoas que estão próximas a Ele numa determinada ocasião, quem quiser vir após mim, dia a dia, todo dia, todo dia, todo dia, dia a dia é todo dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não é tome a minha cruz, é tome a sua cruz. E a minha cruz, necessariamente, não é a minha sogra, a minha cruz não é minha mulher, seu marido, seus filhos. A cruz é uma ferramenta imaterial, onde nela eu crucifico uma natureza caída, que tem ódio, que tem rancor, que tem implicância, que tem mal-estar. Essa cruz, ela precisa operar em nós. Hoje nós temos gente tão fraca porque não se relaciona bem, não sabe renunciar. Não sabe renunciar, não sabe abrir mão de um direito. Se arroga do direito que tem, briga, mata e morre pelo direito que tem. Enquanto muitas vezes, para o bem-estar de todos, é necessário renunciar ao meu direito, tomar a minha cruz. É uma ferramenta que não é uma ferramenta de tortura para o meu eu adoecido. É uma ferramenta de mortandade para um eu que já não deve mais operar em mim. Um eu que deve ser matado todo dia. E a cruz é uma ferramenta de todo dia. Ela não é material. Não é aquela cruz que tu carrega no peito, não é? Exibindo que tu és um cristão, tem uma identidade cristã. Não é disso. Não, que tem a sua cruz, não estou implicando com isso. Eu estou te dizendo que a cruz, que Jesus se refere, é esse lugar onde a minha velha natureza, odiosa, rancorosa, vingativa, narcisista, deve morrer. E morrer todo dia. Não é de uma vez por todas. Assim como ela está mortalmente ferida, e mortalmente ferida não está morta, ela precisa morrer todo dia. Porque todo dia nasce a possibilidade de eu operar na minha carne. E aí eu tenho que decidir, entendeu? Aí eu tenho que decidir se eu quero me deixar conhecer na carne ou se eu quero me deixar conhecer como um crucificado. Gente crucificada é gente que a gente gosta muito de estar perto, porque é gente mansa, é gente tranquila, é gente que não está prestes a dar um tiro de bazuca na cara da gente, né? É gente que não está ali para humilhar ninguém, é gente que está ali para fazer o bem a todos e reconciliar o mundo com Cristo, né? Mas a melhor forma de você descobrir se você é crucificado é estando perto de gente não crucificada. Porque ele te faz renascer todas as tuas naturezas. Sim, verdade, João. Suscita, né? Suscita, todas as tuas naturezas surgem ali. Mas eu quero voltar quando você diz assim, é difícil conviver com um não crucificado. Agora imagine para o próprio indivíduo conviver, ou seja, querer ser cristão com uma natureza não mortificada. É aquela que vai bater em Caim, vai matar os outros. Vai matar os outros. Querer viver como um santo numa natureza humana e material e perversa, vai matar os outros, como Caim matou Abel. Claro que sim, João, claro que sim. Porque ainda tem a natureza adâmica do primeiro Adão em si. É complicado. Gente, eu acho que isso é um bom tema para um domingo, na noite. Meu Deus, isso mesmo. Eu aprendi, tem um cara na história da igreja moderna chamada Watmani. Eu li, traduzido para o português, talvez todas as palestras dele traduzidas em português eu li. Eu acho que ele, como um oriental, ele é muito forte em algumas colocações.
Mas, cara, eu aprendi coisas fantásticas com ele, com relação a aprender a lidar com esse ego adoecido, né? Ele fala em algum momento lá sobre a aniquilação do ego. Ninguém pode aniquilar o ego. O ego do meu aparelho psíquico é aquele que exerce controle sobre as polaridades desse aparelho, né? Sobre o superego, sobre o id, é o ego. Então ninguém pode ter um ego exterminado, mas ter um ego bem tratado para que ele possa fazer uma gestão de qualidade na minha orientação psíquica é o que eu preciso. E a cruz é essa ferramenta que me reconcilia e me traz paz, né? E é isso que Paulo está trazendo no capítulo 2 aos Efésios, sim. Exatamente dando uma clareza tão grande sobre a reconciliação do homem com Deus e com os outros através da cruz. Sim. Em todo esse capítulo ele estava exatamente tratando disso. Exatamente, cara. Onde vem a paz, a reconciliação, a extirpação da inimizade. Eu aconselho que vocês que estão nos ouvindo, leia com cuidado em casa esse texto. E vamos lá, e vamos em frente. A gente vai tomar um café e volta já. Olá, gente, de volta com o terceiro bloco da nossa programação. Lembrando a você que hoje, sempre às 9 horas da manhã, nós temos um encontro aqui na igreja que nós denominamos Didaquê, que tem a proposta de nós transitarmos pela vida pelas linhas do Evangelho. A gente faz reflexões, a gente está sempre examinando as Escrituras e a atualidade. É um encontro de atualização, de reflexões teológicas. A gente vai caminhando e refletindo na vida, no que anda acontecendo, o que é que as Escrituras estão falando sobre isso. É um encontro extraordinário, não visa absolutamente nada, senão melhorar a nossa condição da existência humana, desses crucificados que devem aprender a viver como um crucificado, que devem caminhar como um crucificado. Tem sido um percurso extraordinário e começa às 9 horas da manhã. É só você chegar por aqui, ok? E a gente vai estar recebendo você para esse encontro de comunhão com a palavra. Eu quero aproveitar para fazer um gancho, que há pouco, aqui entre linhas, nós estávamos conversando sobre a lei da libertação da escravatura no Brasil, né? Aí você diz assim, como ensinar os crucificados ou como instruir os crucificados. Eu sou ressurreto, eu já tenho tudo para andar em retidão. Não, se fosse assim, Paulo não tinha escrito todas essas cartas àquelas igrejas, né? E especialmente a igreja de Éfeso, que não tinha problema nenhum para apresentar. Sim. Ele está escrevendo aqui para dar instruções mais bonitas do que aquelas que ele já havia dado pessoalmente, que não teve a oportunidade de trazê-las todas a lume, né? Então, a igreja de Éfeso não aparenta nenhum problema. Então, por que Paulo escreveu? Paulo não escreveu apenas para corrigir, escreveu para instruir. Então, nós vamos voltar à questão do Didaquê. Eu sou ressurreto, eu sou crente em Jesus e tal, mas você aprendeu como viver em Cristo. É o que a gente estava falando. A lei áurea libertou os escravos, mas não teve ensinamento ou uma lei de inserção desses escravos ou desses libertados na sociedade. E por isso até hoje nós vivemos os efeitos, né? Esses efeitos preconceituosos e etc por aí. Sim. Então, a proposta do nosso encontro de domingo é instruir, é orientar, é responder questionamentos daqueles que foram crucificados e ressuscitados em Cristo. Como caminhar nessa nossa vida de ressurreto, nessa nova vida de ressurreto. Essa é a proposta. Perfeito. Mas você não tem escola dominical e as crianças? Sim, a nossa escola. As nossas crianças são instruídas no culto à noite, ou seja, elas têm a própria escolinha. E por que nós não fazemos pela manhã? Porque normalmente os pais trazem as crianças à noite para participarem do culto à noite. Enquanto isso, o nosso departamento infantil cuida das nossas crianças. A escola para as crianças acontece à noite e até nós convidamos vocês a trazerem, porque as nossas crianças, as crianças que são recebidas aqui na colheita, têm, na verdade, recebido instruções para viver em Cristo, para conhecer a Cristo. Se você quiser experimentar, traga a sua criança e depois receba os vídeos das nossas professoras, das nossas orientadoras, que vai mandar para você
sempre manda um vídeo que como a criança está se comportando, o que ele está absorvendo na sala de aula. Enquanto isso, a nossa escola dominical acontece de dois modos. Este programa que está chegando a vocês Perfeito. é uma escola que nós consideramos uma escola bíblica dominical e que, se você não puder ouvi-lo no todo durante o percurso pela Rádio 92.3, que é a transmissão, você vai encontrá-lo na rede social, né? Lá no YouTube. No YouTube, a partir das 9 horas de Nosso domingo. canal é Igreja da Colheita. Igreja da Colheita, no YouTube, a partir das 9 horas da manhã, você pode pegar ele num todo, que são 100 horas, 4 blocos de 25 minutos, são 100 minutos que esse programa é passado e nós consideramos como a nossa escola bíblica dominical. Além do que a presencial acontece depois das 9, com a orientação, o ensinamento para os novos ressurretos, como caminharem nessa ressurreição. Sim, é que o programa Café com Bispo, João, ele era presencial e nós gravávamos o presencial. Com o advento da pandemia, nós recolhemos o presencial e passamos a fazê-lo só gravado, né? Só transmitido pela rede. E, finalmente, nós chegamos a esse modelo. Se é mais adequado ou não é, mas é o que estamos fazendo até agora, né? Então, ele é a nossa escola bíblica, né? Os crentes da igreja são animados a frequentarem o YouTube para assistirem a nossa escola bíblica, porque todo o nosso conteúdo teológico, reflexivo, ele está no programa Café com Bispo, né? Temos recebido cartas e e-mails dos nossos amigos pastores que têm usado o programa como a sua escola bíblica também, né? Sim. E muitos pastores nos ouvem, como o nosso amigo Serra, lá da Igreja da Batista, que nós mandamos o nosso abraço, o Samuel Araújo, lá no Angelim, que nós mandamos o nosso abraço, e tantos outros pastores recebam o nosso abraço. Estamos de braços abertos e prontos para qualquer informação que desejarem da nossa parte, né? Sim, sim. Tem sido uma escola aberta, porque a gente não esconde o que a gente pensa, como a gente reflete, e mesmo os temas mais polêmicos, a gente tem procurado com brandura tocar neles, a fim de que a instrução do Evangelho, que não é polêmica, né? A gente que polemiza por causa dessas futricas que a gente já falou nos blocos anteriores, né? Mas o Evangelho é da paz, ele é pacificador. Eu tenho recebido notícias de muitos pastores que nos acompanham, né? E meu respeito a todos eles. Tem também notícia de pessoas que pegam do YouTube e, em grupos pequenos, eles colocam o programa como fonte de inspiração e de debate, né? Então, juntam numa sala, num lugar, colocam o programa e, a partir daí, eles fazem as reflexões. Então, assim, eu me sinto, pastor, com o coração muito grato pelo respeito que as pessoas estão tendo a nós, não é? Aliás, nós sempre demos dignidade ao respeito, né? Nós respeitamos até as diferenças, mas tem nos tratado com muito respeito, com muita deferência, né? A essa altura do campeonato, né? Eu e João, particularmente, somos dois anciãos. Até quarta-feira próxima passada eu dizia que a igreja é pastoreada por anciãos, né? E que a gente está assim, atento à próxima geração, aqueles que vão nos suceder, mas por enquanto somos dois anciãos que têm anos gramados no Evangelho, né? Erramos tanto, acertamos tanto, estamos chegando até aqui. Eu garanto a vocês que, para mim, para minha crítica pessoal, eu estou vivendo o meu melhor momento no Evangelho, minha melhor compreensão. Eu continuo chorando quando leio um texto emocionado, me encontro tão noviço, ou mais noviço do que era antes, né? Mas com mais profundidade, com mais consciência, com mais clareza. Esses textos que nós lemos, eu já li inúmeras vezes. Só aqui em São Luís, nós estamos há 19 anos fazendo esse percurso do Novo Testamento. Há 19 anos. Quantas vezes a gente já foi de Mateus até
a última carta, porque no Apocalipse eu não chego lá não, porque isso vai dar uma confusão danada. Mas eu vou e volto, todo ano a gente faz esse percurso mais do que uma vez no ano. Então não é um texto desconhecido, mas eu ainda levo o susto. Confessar vindo agora aqui para Loide, que apesar de eu tive a felicidade de fazer seminários, cursos e etc., sobre a Bíblia, sobre o cristianismo, sobre a fé, mas eu nunca fui tão edificado, tão aberto para entender o que está nas Escrituras, para ver o que está escrito quer dizer, como fazer o café com o bispo. Sim. Eu já venho para cá ávido, já venho com o texto olhado e tal, já venho ávido para fazer isso, e a gente já repetiu várias vezes que a gente não faz debate antes, a gente faz ao vivo, mas eu já venho com uma noção daquilo que a gente vai tratar, e depois eu saio daqui pensando o tempo todo e analisando, revejo o programa. Isso tem me dado um crescimento tão grande como eu nunca tive na minha vida, né? Sim. João, acontece uma coisa, Lloyd, é assim, eu tenho um título de doutor de uma instituição renomada no nosso país. Mas eu te confesso que nenhum movimento acadêmico me consente tanta profundidade e tanta liberdade quanto o percurso que nós fazemos aqui no programa Café com Bispo. Não é supervalorizando nada, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou tendo uma consciência muito honesta comigo mesmo, que não é o academicismo, não é o movimento pela filosofia, é aquilo que a palavra vai gerando vida em nós. Hoje mesmo a gente estava falando sobre alguns assuntos aqui que minhas entranhas se moveram. Né? Então, assim, nós estamos fazendo teologia das entranhas, da trincheira, que é o meu objetivo. Eu não tenho o objetivo de academizar, né, o texto bíblico, mas de fazer teologia das entranhas, daquilo que sacode a gente por dentro, né? Pelo menos sacode a mim. A mim também. Fico pasmo, eu fico aqui ouvindo as reflexões do pastor João, senhor bispo. A tua mesmo, né? Eu fico ouvindo. Eu me espanto também com as minhas reflexões. De onde veio isso, né? E a gente fica, meu Deus, quanta revelação, quanto discernimento, né, vai saindo. Quanta beleza, é uma harmonia. Que é por isso, para que eu vou estragar aquilo que Deus está trazendo aqui? E a gente fica, eu fico bebendo, fico bebendo. Eu digo, é melhor não tocar, porque é tão bom isso que eu estou bebendo, eu estou crescendo. Sim. Cara, o impacto que esse versículo que a gente vai ler agora, ele produz em nós, porque assim, há dimensões que só a palavra de Cristo alcança em nós, que vai muito além da dimensão intelectual. Ela vai mexer na forma de pensar, vai mexer na estruturação do que pensamos e do que sentimos. Vai começar a nos movimentar num certo ambiente da vida que gera tanta leveza. É a operação da palavra. Repetindo um textinho que eu citei de 1 Pedro, que nós fomos gerados pela palavra. A palavra tem esse poder. Quando nós nos convertemos, nós somos como bebês na fé. Por isso, a instrução que o pastor João acabou de falar ainda há pouquinho, a instrução dos mestres na igreja. A instrução é nos colocar nessa linguagem do reino, onde a vida é outra. A percepção sobre a vida é outra, é a partir do Evangelho. Eu estava citando para o Diogo, antes da gente começar o programa, que Jesus diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Olha o que Jesus disse. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, e não ouvir a palavra, pela palavra. Se a palavra é a minha fonte de captação, isso gera fé em mim. Não ouvir a palavra, ouvir pela palavra. Então, meus ouvidos e minha escuta precisam estar
sensíveis para que, pela palavra, isso chegue dentro de mim. Me fiz compreender? Não sei se me fiz, claro. mas, cara, é outra coisa de você ouvir a palavra e ouvir pela palavra. São dois movimentos. E cada um deles vai alcançar uma certa dimensão de mim. Eu posso ter um monte de conhecimento da geografia bíblica, da história bíblica, das alegorias bíblicas, e isso vai alcançar a dimensão da minha alma. Mas quando eu ouço pela palavra, isso alcança a dimensão do meu espírito, a dimensão da minha fé. E isso faz muita diferença, né? Amém. A gente está dando arrudeio, mas o versículo 16 é o versículo que nós paramos. Né? Vocês querem comentar alguma coisa que escapou? Quando se fala da palavra, eu nunca canso de citar aquele episódio entre um pastor e um irmão novo convertido, né? Pastor, eu tenho lido tantas vezes a Bíblia, tanto, e desejo comunicar às pessoas e não consigo. Eu já deu vontade de parar de ler. De repente, acho que o Espírito Santo pega o pastor de surpresa e diz: pega aquele cesto que está bem ali no canto, jogado ali no terreiro, e vai, me encha e traga cheio d'água aqui. Naquele açude ali, traga cheio d'água. Meu irmão vai lá, pega o cesto, vai, enfia lá atrás, chega com o cesto sem água. Ele repete por vezes quase cansáveis. E de repente diz: não, pastor, eu não consigo trazer. Você não conseguiu trazer água? Não. Mas veja a condição que está o cesto. Ele disse: está limpo. Então, a palavra tem um poder de limpar. Assim é a palavra. Se você não consegue transmiti-la, mas ela limpa de ti toda e qualquer sujeira que pode acontecer. Então, eu particularmente posso dizer, fazendo o programa aqui, meditando, vendo, há muita sujeira, muito resíduo. Resíduo religioso, resíduo cultural, resíduo de qualquer outra natureza, que estava na minha natureza. Mas a proporção que a gente vai se confrontando aqui todo domingo com essa palavra, ela vai mudando a natureza da gente, vai tirando resíduos, vai limpando, na verdade, limpando a natureza, limpando a nossa estrutura, o nosso comportamento, a nossa forma de ver as coisas. Assim tem acontecido comigo. Eu quero confessar que tem sido para mim de forma muito mais, talvez, que para vocês que estão do outro lado nos ouvindo. Né? Pode ser sim, João, porque a começar de mim, né? A começar de mim, essa operação precisa ser feita. Né? Cara, eu estou aqui admirado da profundidade desses versículos que vêm agora, vai nos alcançar em cheio, né? Cristo veio, pregou a paz a estrangeiros como vocês, que não são judeus, e também aos judeus que já conheciam Deus. Ele nos tratou como iguais e nos fez iguais. Por meio dele, compartilhamos do mesmo Espírito e temos igual acesso ao Pai. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. O versículo 16 começa, você deu um saltinho porque a gente já tinha lido, né? Sim. Mas Cristo nos uniu por meio de sua morte na cruz. A nossa união está em Cristo, ok? Cristo nos uniu. O fato de ter Cristo nos unido nos leva a uma condição de pensamento que toda diferença entre nós é menor do que aquela que nos uniu. Tudo fica de menor efeito quando eu me lembro que o que nos uniu a Cristo não foi o nosso gosto, não foi a nossa particular ideia sobre alguma coisa. Mesmo divergentes em pensamentos, mesmo divergentes em gostos, mesmo diferentes em paladar, João gosta de comida que eu não gosto, mas em Cristo nós estamos unidos. Em Cristo eu sou até capaz de comer um peito de frango com cominho, que não é minha preferência para o meu paladar, mas eu comeria numa boa, sem questionar coisa nenhuma, porque aquilo que nos uniu
é enormemente maior do que aquilo que é capaz de nos separar. Então, essas futricazinhas nossas particulares precisam ser repensadas e não precisam passar de pequenas futricas que pertencem ao meu mundinho, ao meu mundo pessoal, ao meu gosto pessoal, ok? Até no meu gosto musical, eu gosto de rock and roll, mas não tem um bom rock and roll na igreja. Então, tá tudo certo, né? Há umas músicas sertanejas que eu acho até muito engraçada. João tem uns caras que ele tem lá um material de música com esse cunho sertanejo, aquele Toninho, como é que chama? De Aripibu. De Aripibu. Esse cara fala umas coisas tão interessantes e engraçadas. Não é a minha preferência de gosto musical, mas eu paro para ouvir porque ele tem uns conteúdos extremamente interessantes, né, João? Uhum. Toninho de Aripibu é uma figuraça. Eu vou voltar aqui quando você disse, nos faz lembrar, eu quero ampliar dizendo, e nos faz sentir, que é a coisa que nem passa pela memória, a nossa relação de amizade, muitas vezes nem passa pela memória, já entra direto no sentimento, né? Já é aquela vontade que não houve a lembrança, houve a vontade de comungar com aquela pessoa que foi nos unida pela cruz de Cristo. Uhum. Não é apenas uma lembrança, é na verdade um sentimento. Uhum. Lembramos e muitas vezes sentimos sem nos lembrar. Uhum. E depois que sentimos, lembramos que somos amigos daquela pessoa em Cristo Jesus. Uhum. Sim, verdade, cara. Então, vamos lá. Tratou como iguais. Temos E nos igual fez iguais. acesso ao Pai, né? Uhum. Não é maravilhoso? Sim. Vocês já não vivem andando sem destino como exilados. Este reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra. Não são mais estrangeiros nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino, com todos os direitos que o nome cristão permite. Deus está construindo uma casa e nela Ele usa todos, independentemente de como chegamos aqui. Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação. Agora usa vocês, colocando-os como que pedra por pedra, um santo templo construído por Deus. Todos nós, nele incluídos, um templo onde Deus está, de fato, em casa. Eita, que coisa! Onde Deus está em casa. Que coisa Oh, maravilhosa, meu Deus do Deus céu. se sente à vontade em casa. Sim, exatamente. Onde Deus se sente em casa. Acho que esse território da fé, que é o território da nossa casa, ok? Ele nos remete a essa condição de trânsito pela vida, né? Eu diria assim, que a nossa casa é a vida e que a gente precisa viver bem na vida e no percurso da vida, porque nós estamos em casa. Não estamos vivendo como andarilhos que não sabem para onde estão vindo. Nós sabemos para onde nós Sabemos estamos indo. o caminho, né? Sabemos o caminho. É. Então, assim, a vida não pode ser um lugar desconhecido para nós, é um lugar bem conhecido, onde há acidentes de percurso, onde há questões inesperadas, onde há questões que eu não domino coisa nenhuma. Então, assim, a vida é assim. A vida é desse jeito, a vida é dessa maneira. E é dessa maneira que a gente precisa aprender a viver, porque nós estamos em casa. E a casa é essa. A casa tem cômodos diferentes. Não dá para a gente ser feliz o tempo inteiro, nem dá para a gente ser infeliz o tempo inteiro. Não dá para a gente ser, como é que eu diria, ser equilibrado o tempo inteiro. Às vezes a gente se desequilibra. Às vezes tem um chão meio que com um buraco e a gente não vê e se desequilibra. Mas a casa é nossa. A gente se levanta, se ergue, segue em frente. A gente precisa se habituar a enxergar a vida como a casa da gente, como o lugar da gente. E a gente está indo, está avançando, a casa é nossa. E é o lugar onde Deus pode habitar e se sentir à vontade, né? Amém.
Como eu gosto de pensar que Deus se sente à vontade com a minha vida. Como é bom eu pensar assim, que Deus é capaz de me habitar e se sentir bem morando em mim. Agora, às vezes eu vejo que o mal-estar é um lugar tão desconfortável para ele ficar. Vejo o mal-estar de alguns e digo, meu Deus, que dificuldade terá Deus de estar morando nessa casa. A casa é edificada por pedras que é cada um daqueles que o seguem, né? Sim, sim. E viver ali sobre a dificuldade de não estar bem vivas. edificada, bem ajustada, é complicado, né? Complicado. E é assim que nós estamos indo, é assim que nós estamos vivendo. Antes da gente sair para o comercial, só quero parar aqui. Nós devemos ser um santo templo construído por Deus. Todos nós nele incluídos. Um templo onde Deus está de fato em casa. Cara, isso aqui vai dar pano para manga na minha cabeça aqui. Eu vou passar o dia todo pensando nisso aqui. Se eu tenho sido o lugar onde Deus possa estar se sentindo em casa. Serinho, serinho, né? Nós vamos tomar um cafezinho profundo. Vamos ali tomar um cafezinho, gente? Vocês topam tomar um café? E a gente volta já, logo depois do nosso intervalo. Olá, gente, muito bom dia. Esse é o último bloco da nossa programação. Estamos avançando aqui com muita alegria. Já estamos no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, falando sobre o plano secreto de Deus, aquilo que corria em segredo de justiça, o mistério, aquilo que estava oculto aos olhos e à percepção humana. Nem mesmo os profetas mais precisos, como o profeta messiânico, ele tinha noção muito clara do que ele profetizava. Ele anunciava um Messias, mas não tinha a mínima ideia do segredo que estava oculto nas suas profecias. Nem os anjos podiam prescrutar aquilo que estava na mente de Deus quando ele decide enviar Jesus. Um plano secreto. É diante disso que nós estamos no capítulo 3 e nós vamos proceder à leitura agora para a gente crescer nesse conhecimento, né? Amém. Capítulo 3. É por isso que eu, Paulo, estou preso por causa de Cristo, depois de assumir a responsabilidade por vocês que não são judeus. Creio que vocês sabem do que me foi confiado no plano que Deus tem de incluir todos. Garanto que tudo o que comuniquei a vocês de forma resumida me foi dado pelo próprio Deus. Quando lerem o que escrevi, entenderão por vocês mesmos o mistério de Cristo, que nenhum dos seus antepassados entendeu. Foi só agora que o Espírito de Deus deixou tudo claro, por meio dos santos apóstolos e profetas desta nova ordem. O mistério era o seguinte: tanto o povo que nunca ouvira falar de Deus, as nações pagãs, quanto os que ouviram falar dele a vida inteira, os judeus, estão na mesma posição diante de Deus. Eles receberam a mesma oferta, a mesma ajuda, as mesmas promessas em Cristo Jesus. A mensagem é acessível a todos e acolhe todas as pessoas em toda parte. Eita, lá. Glória Vamos dar a uma Deus. paradinha aqui, que loucura é essa, né? Porque assim, tudo era muito simbólico, representativo, alegórico, né? Até o animal que Deus sacrificou para vestir Adão era um tipo, uma representação. Como o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e vamos crer que isso é assim desse jeito, o plano secreto foi um plano reconciliatório. O plano da salvação foi um plano B, porque o plano A não era salvar o homem, o plano A era fazer do homem seu amigo. Como o homem se perde, o plano B, que é o plano da salvação, ele entra em funcionamento e várias vezes, João citou ainda há pouco Gênesis 3,15, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente.
é outra representação, outra alegoria do que ia acontecer logo ali na frente. E a gente tem, a partir daí, em todos os profetas, espécies de representação. Temos, por exemplo, em José, temos em Judá, temos. Os profetas falaram de coisas, os fatos históricos. Eu me lembro da cidade de refúgio, que foi um plano de esconder o culpado, né, de um crime acidental. A cidade de refúgio estava lá, também uma representação de Cristo, né? Também uma espécie. Então, a gente vai ver muitas espécies, muitas representações. A própria disposição dos elementos dentro do tabernáculo aponta para uma cruz. Se você colocasse uma cruz na porta do tabernáculo, a projeção dessa sombra daria exatamente nos pontos norte, sul, leste, oeste. Uma serpente levantada no deserto. Uma serpente. Quem olhasse para ele, sim, era curado. Salvacia. Sim, sim. Do veneno mortífero. Né? Exatamente. Então, assim, a gente vai ter um monte de alegoria, mas tudo isso era uma forma alegórica, não era uma declaração explícita. Agora, o Espírito Santo, que usou os apóstolos para nos indicar o caminho, nós vemos. Você vê o primeiro discurso de Pedro, você vê o discurso de Estevão, você vê o discurso de Paulo. Cara, todos eles vão lá no Antigo Testamento para apontar Cristo nele. Exatamente. Todo o argumento deles está lá no Antigo Testamento. O é tão contundente, né? Os de Paulo em vários lugares, né? Vê irmãos que Deus levantou e aí vai... O que eu estou achando lindo aqui é como Paulo se revela, mesmo dizendo, mesmo como prisioneiro, ou seja, Paulo não se reveste de importância tamanha. Ele vai e diz, este mistério me foi revelado, me foi manifesto. Como é que Deus amava aquele camarada? Como é que Deus tinha por ele uma especialidade de amizade? E eu entendo até por quê. Porque foi dele quem saíram as maiores revelações do Evangelho para a humanidade. As revelações mais explícitas, o destrinchar de leis e etc., como se encontra lá na carta aos Hebreus, que é provável que tenha o dedo de Paulo ali também, como é que ele pega as questões alegóricas do Antigo Testamento e traz, ou seja, Deus revelou, manifesta, ele diz que a mim tem sido manifestado, né? Na versão que eu tenho à mão. Sim, sim. Como a mim tem sido manifestado. É o segredo de Deus àqueles que amam. E a minha esposa gosta muito de um trecho que diz assim, Deus cochicha os seus segredos aos seus amados. Assim, só dando um salto aqui para trás, no primeiro contexto que a gente leu no bloco, fala que Deus estabeleceu o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Só lembrando uma coisa que é importante, que o fundamento dos apóstolos e dos profetas é Cristo. É Cristo, não nos enganemos. Nenhum apóstolo, nenhum profeta da nova aliança colocou outro fundamento senão Cristo, para a gente não incorrer num erro teológico. Né? Nem os profetas do Antigo Testamento, porque Isaías fazia uma menção linda sobre Cristo. Sim. Davi, em alguns dos seus salmos, Davi, quando ele diz assim, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento também faziam direcionamento a Cristo, né? Sim. É que ele fala dos profetas dessa nova ordem. Então, por isso que eu me referi aos profetas desta ordem. Nenhum profeta e nenhum apóstolo tem o direito de colocar qualquer outro fundamento na igreja. Ou o seu próprio. Ou o seu próprio, sim, outro fundamento. Veja que a gente está dizendo. Que não Cristo. Paulo fala de tanta coisa linda aqui. Paulo podia fundar uma igreja paulina baseado nos mistérios, nas revelações, nas dificuldades, no naufrágio, na ilha de Malta, naquilo tudo. Ele podia fazer uma igreja paulina e dava para muita gente segui-lo por conta
do que aconteceu com ele. Uhum. Ele vem aqui dizer: o prisioneiro de Cristo. Sim. E me foi revelado, manifesto esse mistério tão grande, que é o de revelar a Cristo a vocês. Sim. Não era só porque ele estava preso em Roma, né? Porque essa carta aqui foi escrita da prisão, né? Não é só porque ele estava preso em Roma, mas ele era prisioneiro de Cristo, assim como, de certa forma, eu também me sinto prisioneiro de Cristo. Com certeza. Ou seja, eu estou nele, eu estou engradado nele. Não dá para fugir dele, porque eu me tornei prisioneiro dele. Lá naquele navio, Adramantino, ele era prisioneiro, não era de Roma, ele era prisioneiro de Cristo. Uhum. Ele estava liberto. Sim. De qualquer forma, Deus podia libertá-lo, saltar. Mesmo os soldados querendo matar todos os presos, inclusive para poder matar a Paulo, ele foi salvo porque não era prisioneiro de Roma, ele era prisioneiro de Cristo. Sim. Se fosse de Roma, ele tinha sido morto. Aí veio verdade. o que o comandante diz. E o comandante, tentando salvar a Paulo, evitou que acontecesse. Né? Por quê? Porque era prisioneiro de Cristo, não era de Roma. Sim, sim. Gente, é que assim, a nossa ótica de leitura da vida é Cristo. Se nós cristãos tivermos outra chave interpretativa, seja de Cristo ou das Escrituras fora de Cristo, nós estamos perdidos. Assim como perdidos estavam os fariseus. Seremos meros filósofos religiosos por aí. Cara, Cristo é essa nossa chave de leitura, chave de percepção. Amém. Para eu ler a vida, eu não posso lê-la sem essas lentes chamadas Cristo. Ler a vida sem ele é um tropeço. Aí que me faz lembrar de um velho amigo que era todo tosco, pastor. Mas engraçado, quando alguém disse a ele: eu quero debater com o senhor. Eu disse: não, tua religião não versa sobre Cristo e a minha é Cristo. E debateram um pouco. Ele disse: tu ainda vai parar no inferno com esse teu Cristo. Ele disse: e eu com isso. Aonde ele for, eu estiver, lá vira céu, até o inferno vira lugar cômodo. Ou seja, estar em Cristo não incomoda o lugar que você vai estar, basta estar nele, né? Essa foi a afirmativa desse meu amigo. Exatamente. Vamos avançando, porque falta-nos pouco tempo agora. Nós já estamos aí no versículo 7, né, Luide? Sim. E é para isto que dedico a minha vida, ajudar todos a entender a mensagem e a resposta, e a responder ao seu apelo. Sob o pleno cuidado de Deus, ela me foi dada como um presente, uma grata surpresa. Quando chegou o momento de apresentar a mensagem aos que nada sabem sobre Deus, eu era o menos qualificado de todos os cristãos. E Deus me deu este privilégio. Mas estejam certos de que não foi por causa da minha capacidade. Por isso, aqui estou, pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade. As riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus como vocês. Reunida nas igrejas, o extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Tudo está acontecendo conforme o plano de Deus executado em Cristo Jesus. Quando confiamos nele, temos liberdade para dizer o que deve ser dito e ousadia para ir aonde for preciso. Então, não permitam que as lutas que estou enfrentando por causa de vocês os desanimem. Coragem. Pronto, coragem. Coragem. Sim. É que assim, a gente tem uma lógica que não pode ser aplicada à nossa cultura cristã, que é a lógica que se tudo está dando tão certinho, tem que ser de Deus. E se tem alguma coisa que está dando errado, Deus não está presente. Essa lógica não funciona. Porque assim, Paulo está preso. Está preso.
E a lógica está certa, tudo está dando certo. Não sofram por minha causa. Porque tudo está dando Não certo. Desanimem. Não desanimem, prossigam. Porque, às vezes, gente, a gente cria uma cultura paralela, né, baseada em filosofias que não servem para a gente aplicar no curso da nossa própria vida. Hoje eu fico pensando, muitos dos cristãos da nossa época teriam dificuldade de ter João Batista como um profeta. João Batista não caberia nas nossas igrejas. Usando aquela roupa? Não. Comendo aquela dieta? Seria um rebelde. Com uma fala tão pesada? Ele não caberia nos nossos púlpitos. Nos nossos púlpitos comportam pessoas educadas, de bons tratos, né? De boas falas, de boas vestes, e nada contra isso. Mas a gente precisa ampliar os nossos horizontes para entender que não é o nosso modelinho de certo e de errado. Paulo seria apóstolo entre nós, um preso, um cara que sofre naufrágio. Onde está o sucesso para se mostrar? Chegando uma carta dessa igreja, que crédito teria esta carta vindo de um prisioneiro? Sim. Né? Nós já tivemos uma situação dessa muito parecida aqui. Não tão parecida, mas ligeiramente parecida. Alguém se aproxima do bispo e ele, meio brocochó por umas pedras renais. Como é? Cálculo renal severo. Cálculo renal acomodando severo, e a pessoa disse que não queria se congregar numa igreja onde o pastor tem problemas de saúde. Entendeu essa história? Sim. Sim, eu lembro bem, João. Eu lembro bem, porque assim, a confissão positiva que ela carrega dentro dela não comporta um homem como Paulo, como Timóteo, que Paulo chega a recomendar que ele tome um pouco de vinho por causa dos problemas estomacais dele. Tem problema estomacal? Então Deus não está nele, o Espírito Santo não está nele. Entende como às vezes a gente cria coisas na cabeça, não é? Cria ideias. Se o cara não tem um carro do ano, ele não serve de modelo inspirador. Não é abençoado? Não é abençoado? Então, assim, essas nossas teologias vãs, eu diria filosofias vãs, elas não servem para alimentar a força da igreja. Paulo diz, cara, eu estou aqui nessa lasqueira, mas está tudo certo, está tudo correndo conforme o plano. Coragem, não desanimem não, cara. Está tudo certo, está tudo sob controle. Como Deus revela coisas aqui, Paulo na prisão, mas ele diz, Deus me deu esse privilégio, Deus me revelou isso lá dentro da prisão, né? No lugar tão hostil, mas ali mesmo ele estava dizendo, Deus aqui neste lugar, Deus me deu o privilégio, me deu essa revelação. Olha que coisa tremenda. Cara, que Deus traz revelações em ambientes que nós não costumamos frequentar. Eu sempre me lembro, João, do dia que Moisés sobe o Monte Tabor, que Deus diz para ele, eu vou falar contigo no meio das nuvens escuras. Nuvem escura, na cultura, era um lugar de reprovação, de tempestade, de ira de Deus. Enquanto Moisés está lá em cima, com o monte fumegando, raios, trovões acontecendo, está o povo aqui embaixo dizendo, morreu. Porque ninguém sobrevive os dias de nuvens escuras. E Deus escolhe gente especial para falar no meio das nuvens escuras. Então, estar você passando por uma nuvem escura não significa que Deus não está ali. Cara, outro dia eu estava conversando com um filho e ele dizia, pai, as mensagens mais profundas que você pregou foi no meio das tuas maiores lasqueiras. Eu disse, cara, eu tenho bem plena consciência disso. No meio das minhas maiores fraquezas humanas, foi onde Deus mais falou em profundidade comigo. Tem uma mensagem minha que é uma das mais divulgadas na internet, chama-se A Bacia dos Espelhos. Meus irmãos, Deus falou comigo nos momentos mais difíceis. Aquela minha mensagem, ela não nasce de um êxtase,
não nasce de uma convivência com anjos e arcanjos. Ela nasce de dores, de aflições, de inquietações da minha alma, de diálogos profundos de mim comigo mesmo. Então, assim, não evite uma pessoa porque ela está passando por uma situação difícil, porque Deus pode estar falando com ela tão profundamente, entendeu? Tão radicalmente, e a gente está achando que Deus não está naquele negócio. Imaginemos ali, né? que Elias era um profeta em Israel e vivia no meio do reino, porque um profeta naquela condição era a segunda pessoa, a segunda autoridade do reino, né? Sim. Aí Elias vai lá para o ribeiro e ouvir a voz de Deus ali no meio daquele ambiente inóspito, no meio daquele ambiente desértico, onde nem gente tinha, né? E ali Deus está falando e revelando coisas, encorajando ele para dizer, volta, eu coloquei alguém para te sustentar e tu vai ter um encontro com o rei. E a situação vai ser pesada. Era um momento, não era um momento agradável. Aqueles 40 dias de ali naquele deserto, não era um momento de refúgio, não era um spa, não. Não era um spa. Escassez de comida, tinha dia que podia não chegar na hora, mas ficava preocupado se chegou. Então, há momentos em que Deus escolhe para falar com a gente. Sim. Basta que estejamos prontos para ouvi-lo. Porque há momentos que Deus está falando e tu diz, não foi a voz de Deus. Porque não está no nosso modelinho, né? Isso mesmo. Não se apresenta naquele modelinho. Isso. E olha aqui no versículo seguinte, Bispo, 14, né? Minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai dos céus e da terra. Ele aqui na prisão e ele aqui, esse homem ajoelhado diante de Deus. Sim. Não está aqui aflito, ele está aqui adorando a Deus. E a minha resposta a tudo isso é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai dos céus e da terra. Que coisa maravilhosa. Sim, eu te digo assim, que depois que eu ouvi a tua leitura naquele texto sobre o espinho na carne, que Paulo diz que eles tentaram me derrubar de todas as maneiras, mas tudo que eles conseguiram foi me colocar de joelhos, né? Aquele texto também fez uma grande bagunça na minha vida, que me ajudou a organizar. Novos continentes surgiram desse movimento tectônico. Eu passei a entender também que muitos dos espinhos na nossa carne, que muitas das oposições, elas ajudam a nos ajustar. É tipo aquela freada com o ônibus cheio, que acaba botando as coisas nos seus devidos lugares, né? Então, assim, tá ele lá, tá preso, cara, mas, pô, ele tá rendido, tá rendido. Gente, onde Deus estiver será um paraíso para nós, onde Jesus estiver será um paraíso para nós. A geografia não importa tanto. Se fosse uma questão de geografia, Adão teria o maior sucesso no paraíso, mas o caboclo fracassou lá. E Jesus teria fracassado no deserto, e foi lá que ele teve sucesso. Então não é paraíso ou deserto, não é o céu e o inferno. É estar nele. É estar nele, como nós estamos nele. É aqui que muda tudo na vida da gente, né? Então é bom a gente pensar, cara, que textos lindos, semana que vem a gente vai voltar aí a partir desse versículo 14, Lloyd. Ajoelhar-me na presença do Pai. Essa é a resposta. Por esta causa me ponho de joelho. Na versão eu acho lindo esse termo que tem aqui. Por esta causa me ponho de joelho. Poucas vezes ele diz que se pôs de joelho, né, Gilmar? Mas por essa causa me ponho. Por quantas causas você tem se posto de joelho? João, às vezes por causas tão pequenas, tão tolas, a gente está se ajoelhando, e por às vezes questões tão maiores, tão mais relevantes, a gente resiste ao joelho, né? Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Estamos interrompendo assim, até meio que abruptamente, mas a gente tem um horário para cumprir. Mas eu quero mais uma vez, agradecer muito o amor sincero, o respeito genuíno e a apreciação que todos os nossos ouvintes têm nos dado, pelo menos aqueles que nós temos recebido notícia, né?
Pode ser que alguém não se encoraje em nos dar notícias, mas de quem temos recebido, tem nos feito muito bem. Eu quero agradecer muito carinhosamente e respeitosamente a todos vocês. Sei que alguns de vocês têm mais relevância do que nós na vida social, são mais importantes do que nós até, mas Deus nos deu essa graça e nós estamos usando essa graça da forma mais responsável que a gente pode. E eu quero também agradecer a Deus por nos permitir estar nesse veículo de comunicação há tantos anos, comunicando o Evangelho com a clareza que a gente consegue compartilhar. E eu não cesso de agradecer a Deus pela oportunidade de divulgar o Evangelho por aqui. E essa parceria tão importante para mim da Rádio 92.3. Sou grato aos seus diretores e grato pela generosidade deles em nos ter aqui. Minha gratidão, e domingo próximo que vem nós estamos de volta aqui, a partir das 7 da manhã. Queridos, até o próximo domingo. Ao querer de Deus, esse é o nosso desejo de estar com vocês. Shalom. Shalom.